O paciente não está respondendo à medicação. E agora? Esta é uma situação que muitas vezes nos deparamos no consultório e é muito importante que nós venhamos a entender o que realmente está acontecendo. Por exemplo, o paciente tem a sua doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, inicia a medicação e responde muito bem à sua medicação até determinado momento. Momento este em que ele começa a ter o que nós chamamos de perda de resposta, ou seja, os sintomas começam a aparecer novamente. Esta é uma situação que nós temos de entender se estes sintomas estão relacionados a verdadeiramente uma reativação da doença de Crohn ou retocolite e não alguma outra situação. Porque o paciente com doença de Crohn e retocolite, ele pode ter uma gastroenterite aguda, ele pode ter uma outra situação que lhe gere dor abdominal e diarreia. Nem todo sintoma tem relação com a doença. Então, quando isso acontece, nós temos de entender, estes sintomas têm relação com a doença? Por isso a necessidade de fazer exames laboratoriais, endoscópicos e radiológicos. Se isto realmente está acontecendo, ou seja, o paciente perdeu resposta à medicação, nós temos de nos perguntar num segundo momento, existe espaço para aumentar a dose da medicação? Fazer o que nós chamamos de otimização do tratamento. Se o paciente está usando infliximab na dose padrão, nós podemos diminuir o intervalo de uso, ao invés de 8 semanas para 4, ou ao invés de usar 5 miligramas por quilo, ele passa a usar 10. E isso ocorre com adalimumab, com ustekinumab, com vedolizumab, etc. Com todos os imunobiológicos. Se o paciente, então, apresenta a possibilidade de aumento de dose, a gente faz assim, nós aumentamos a dose e entendemos se este paciente vai apresentar resposta a este aumento de dose. Se ele não apresenta resposta ou se ele já vinha usando uma dose elevada, este é o momento de trocar o tratamento, de usar outro mecanismo de ação, outra medicação, para tentar fazer com que o paciente atinja novamente a resposta clínica e, consequentemente, a resposta imunológica. Nós sabemos que a doença intestinal inflamatória, por ser o que nós chamamos de uma doença imunomediada, onde existe um desequilíbrio do sistema imune, e nós, atualmente, ainda não temos a condição de entender onde está este desequilíbrio. Futuramente, teremos essa condição, mas por enquanto ainda não temos. Então, nós precisamos usar o imunobiológico mais de acordo com as características daquele doente. Mas nós podemos errar no início do tratamento. Por quê? Nós não sabemos onde bloquear. E o paciente, se ele apresenta a resposta e nós acertamos o mecanismo a ser bloqueado, ótimo. Mas pode que isso não aconteça. E isto é muito comum, infelizmente, de alguns pacientes responderem ao tratamento e outros pacientes não responderem. Com isso, a gente precisa entender para que lado nós vamos com o tratamento e que área desta chamada cascata imunológica nós precisaremos bloquear. O tratamento da doença intestinal inflamatória é muito complexo e, por isso, exige um médico especialista envolvido com a rotina desta situação terapêutica. Pessoas envolvidas com o estudo da doença intestinal inflamatória, que participem de congressos, porque estas situações têm evoluído demais. Múltiplos imunobiológicos estão surgindo com múltiplas características. E como eu disse no início do vídeo, nós teremos em breve, se Deus quiser, exames que direcionarão o tratamento, nos orientarão para onde nós vamos e qual é a melhor droga para o paciente em específico. Tá bom? Até breve, até o próximo vídeo.